Deus, nesta noite. Oramos pedindo que a bênção do Senhor esteja conosco. Querido Deus, amado e glorioso e eterno Pai, nesta noite nós estamos por mais uma vez diante da sua presença, para juntos nesta noite, ó Deus amado, estamos reunidos para te louvar e glorificar o teu nome. Sejas conosco a cada dia, a cada momento, a cada instante, que a graça bendita do Senhor, ó Pai, seja, ó Deus, nesta noite derramada sobre nós pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Venhas nos guardar, nos proteger, nos abençoar. Abençoa os irmãos que já estão presentes, ó Deus, aqueles que ainda não chegaram. Que a bênção do Senhor, ó Pai, alcance a todos nesta noite. Que a paz do Senhor, que se excede sobre todo entendimento, venha, ó Deus amado, de encontro, ó Deus, às nossas vidas nesta noite, ó Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, ó Pai amado, e nos abençoando. Assim oramos e rogamos no nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, 1 João, capítulo de número 5 e verso de número 1 a seguir. A epístola de Pedro, a carta de Pedro, de João, lá no finalzinho, o Evangelho, a carta de João, 1 João, capítulo de número 5, aleluia. A fé em Deus e as suas consequências. 1 João, capítulo de número 5, que nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao qual gerou, também ama o que é nascido dele. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque são três os que testificam no céu: a palavra, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, e os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. E se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus deu seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi, para que saibais que tenhais vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Neste momento vamos ouvir o grupo de louvor, a qual estará adorando o Senhor. Temos a oportunidade de louvá-lo nesta noite. Aleluia. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém?
profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, envia um clamor, nasce esta canção, que os povos por toda eternidade tu serás adorado, Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, por toda eternidade tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como rei Davi, eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como rios de águas
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Por gentileza, igreja, mais uma vez se coloque em pé para nós louvarmos alegremente ao Senhor. Ele nos deu a alegria, nos deu a força, nos deu a saúde. Quem sabe nessa hora, no leito de hospital,
a alguma pessoa, a um ser humano, a uma alma que queria estar sentado no seu lugar, mas não pode se locomover por alguma doença, está na cadeia porque cometeu algum delito, mas lá se arrependeu, mas não pode ter a oportunidade de duas coisas: da liberdade que você tem e de ouvir a palavra que eu e você tem. Então, nessa noite, vamos fazer o bom uso dessa liberdade do Senhor, amém? Vamos louvar alegremente o Senhor. Eu sei que todo mundo sabe cantar este louvor, então louve comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Você pode acompanhar com suas palmas agora? Eu vejo a glória do Senhor hoje. Pode acompanhar com suas palmas. A sua mão, os céus abertos, o amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Eu quero ver a glória do seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Só aqueles que sentem o Senhor a tocar, aplauda Ele neste momento, amém? Aleluia, glória a Deus. Pode assentar nesta noite. A mocidade tem um louvor nesta noite, não? Irmão Júnior, esta noite louvando o nome do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, como foi dito, é melhor nós dar glória, aleluia, porque estamos na presença de um Deus maravilhoso, que pode mudar a nossa história. Então aproveite o tempo e adore ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver.
eu ver da vida em mim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Sorriso teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Agradeço a rica oportunidade, nós vamos glorificar o Rei Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmão, o testemunho que eu tenho para dar é que eu estava 4 meses desempregada, recebendo seguro. Mas chegou o final do ano, eu falei, ai, Senhor, faz 4 meses que eu estou em casa, já estou cansada, eu não quero ficar mais em casa, não. E daí a mulher tinha chamado para trabalhar no pet shop, para tosar cachorro. Daí eu fui lá, deu tudo certo. Ela falou, amanhã eu vou te chamar para você fazer a experiência. Mas eu falei, mas eu vou levar currículo mais em 3 lugares, porque se não der certo ali, eu tenho 3 lugares que eu vou... Daí eu levei currículo em um lugar e no outro lugar eu cheguei lá, a mulher me tratou mal, falou, deixa o currículo aqui que não,
que depois eu entrego para a mulher. Eu falei, tá bom. Eu falei, Senhor, qual dos 3? Se for da sua vontade, amém. Daí eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, nossa, como que aquela mulher foi mal educada comigo, eu só nem conversou comigo, só falou, deixa o currículo aí e vai embora, né? Daí eu falei, tá bom, e cheguei em casa, daí eu deixei o telefone do lado e sentei e falei, Senhor, será que vai me chamar? E daí tá ali conversando com Deus. Daí eu falei, vou olhar no meu telefone para ver se tem chamada perdida. Daí a última fábrica que eu fui tinha 3 chamadas perdidas. Daí eu falei, Senhor, e agora? Daí eu liguei lá de volta, daí a hora que eu estava falando com a mulher, acabou meu crédito. Daí eu falei, ixi, agora já foi. Falei, ela não vai ligar mais. Daí eu falei, deixa para lá, se for do Senhor, ela vai retornar de volta. Daí deu 2 minutinhos, ela retornou, falou, amanhã tem como você vir fazer entrevista? Eu falei, eu vou. Daí cheguei lá, ela falou, só tem para zeladora e auxiliar de cozinha. Eu falei, eu não quero não. Falei para ela. Daí ela falou, por quê? Eu falei, eu quero de auxiliar de produção. Daí eu quero, mas para cozinha e para limpar eu não quero mais não. Daí ela falou, então tá bom, então já que você não quer, só essas 2 vagas que tem. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, ela vai me chamar de volta, mas para zeladora e na cozinha eu não quero não. Daí eu voltei embora, mas eu pensei que eu estava conversando com a recepcionista, mas era a dona da empresa. E eu falando com ela daquele jeito, eu falei, eu falei, vou embora. Daí eu peguei e vim embora, chegou 5 horas da tarde, a mulher me ligou de volta, falou, surgiu uma vaga para auxiliar de produção, você pode começar amanhã? Daí eu falei, Senhor, glória a Deus, amei, porque se fosse na limpeza, na cozinha, eu falei, Senhor, eu não queria não. Então eu agradeço a oportunidade, essa palma louva o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso nós temos que confiar no Senhor nosso Deus. Ele é o Deus digno de confiança. Creia no Senhor, porque as coisas vão mudar. Nossa irmã Carla com a oportunidade nesta noite, aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Gostaria de deixar uma palavra para os irmãos e um testemunho também. Que os irmãos agradeçam o Senhor no pouco. Que sejam humildes, no pouquinho que tem, muitas vezes a gente tem algo para trabalhar usado, queria ter algum equipamento novo. E eu agradeço a Deus por ter uma empresa que tem tudo usado, tudo assim, se eu olhar assim, tem um equipamento ou outro lá que é novo, o resto é tudo velhinho. E eu louvo a Deus por conseguir trabalhar com aquilo. E a gente dá importância para as pequenas coisas, e a gente sempre ora a Deus, pedindo para Deus guardar aquele equipamento, mesmo que seja velhinho, porque não tem condições de comprar um novo, porque tudo é caro, né? E na segunda-feira, eu estava em casa, no laboratório, tocou o telefone, era um amigo nosso, já de 10 anos a mais, falando que estava numa casa lá fazendo um serviço de elétrica, e a mulher falou que tinha uns equipamentos lá de protético, de dentista, que ela ia jogar tudo fora, que ela se separou do marido, estava revoltada e queria jogar tudo fora, que era do marido, aqueles equipamentos. Ele falou, eu conheço uma pessoa que tem laboratório de prótese, liga para ela, de repente serve alguma coisa. Aí ela ligou, falando que tinha esses equipamentos lá, e eu falei, mas o que é? Material, equipamento? Querendo saber mais ou menos o que era. Ela falou, tem uns negócios, tem uns reloginhos aqui e tal. Eu falei, bom, então é equipamento mesmo. Eu falei, então eu vou ir dar uma olhada. Peguei minha irmã, fomos lá, tinha equipamento novo, irmãos. Novo, assim, que coisa de R$600, de outro maçarico que era de R$900, tudo coisa nova, zeradinha, assim. Eu falei, olha, isso aí realmente serve para mim. Então pode levar tudo, porque senão eu vou jogar tudo no lixo. Falei, não, esse lixo aí serve para mim, glória a Deus. E a gente estava computando, mais ou menos, dava mais ou menos de R$2.000 de equipamento. Entre maçarico, recordador de gesso. O meu recordador de gesso já estava falhando já o negócio, ele tinha que mandar para manutenção. E eu louvo a Deus por ter me concedido essa bênção. E eu quero deixar para os irmãos, valorize, irmãos. Valorize o que você tem, mesmo que seja usadinho, seja roupa, seja móvel, seja carro, seja o que for. Seja as pessoas que estão ao seu lado, valorize. Porque depois que a gente perde, aí a gente fala, nossa, olha, eu nem valorizei. Valorize seu marido, sua esposa, os membros da igreja, seja o que for, valorize. O pouco que tem muitas vezes, nossa, mas tem pouco, está minguando, está assim, está assado, está chato, está triste, está gordo, está magro, seja o que for, irmão, valorize. Seja as pessoas, seja o equipamento, seja o que for. É aquilo que Deus está te dando condições
para você cuidar hoje. Se você não cuida nem do velhinho, nem do usadinho, ou nem da pessoa que está ao seu lado há muitos anos, Deus não vai te conceder a bênção. Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes a gente requer coisas novas, a gente quer só tudo zero, tudo bonito, maravilhoso, tudo de marca, tudo caro, e não é dessa forma. Amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra e as suas palmas engrandecem a Deus. Glória a Deus. Palavra valorizar, nós temos que valorizar mesmo. Às vezes nós não valorizamos nem o sapato que nós temos no pé. Aí nós estamos andando, o sapato dá um tropicão, abre o sapato, e dizer, meu Deus, a única coisa que eu tinha é meu sapato, acabou ele. Então temos que valorizar, né, irmão? Eu me recordo que há muitos anos atrás eu ia na igreja, só tinha uma calça para ir na igreja, uma camisa e um sapato todo furado. Era o meu bem maior presente. E interessante que eu dobrava o joelho e orava, colocava os pés na parede, porque estava cheio de buraco o sapato. E orava a Deus, glorificava o Senhor. E as pessoas diziam, poxa, mas esse irmão todo dia vem com essa mesma roupa, entra mês e sai mês, mas ninguém ia lá e me dava roupa, né? Olhava eu com a roupa todo dia do mesmo jeito, mas todo dia estava lá com a mesma roupa. Mas é assim, tem que valorizar, amém? Neste momento, vamos nos colocar-nos em pé, fazer uma oração ao nosso Deus, abençoando os ofertantes, os dizimistas. E vou tentar cantar nesta noite o hino. Então, só um segundinho então. Vamos orar, fazer a nossa oração, nossa oferta neste momento. Em nome de Jesus. Querido Deus, amado e eterno Pai, nós te louvamos na grandeza da sua palavra, do teu Espírito, por estarmos aqui nesta noite diante de ti, ó Deus Pai. Rogamos que a bênção do Senhor, ó Pai, seja de tal forma derramada em nossas vidas, e que teu Espírito gracioso, ó Pai amado, venhas nos abençoar. Abençoa o ofertante, aquele que tem ofertado e dizimado com um coração sincero, que o Senhor multiplica a ele, Senhor Jesus, de tal forma que ele possa ser ricamente abençoado por ti. Dai a ele vida, saúde, paz e graça do teu Espírito. Ó Deus, que seja multiplicada a sua fazenda, a sua riqueza. Ó Deus, não digo riqueza financeira, mas a espiritual, a saúde, ó Deus, a paz dentro do lar, enfim, ó Deus, naquilo que nós mais necessitamos no momento. Senhor, sejas conosco, assim oramos no nome de Jesus. Pode assentar nesta noite. A nossa irmã dando a palavrinha, em seguida teremos a oferta e louvando ao Senhor. Só da igreja com a paz do Senhor. Que eu tenho um testemunho que esses dias foi pedido aqui no culto para orar para o Kelvin, o menino estava ruim no hospital, né? E ele estava internado com medo de meningite. E daí no dia que eu pedi oração, porque naquele dia a irmã dele, a tia dele tinha me ligado, tinha falado que ele tinha quase morrido, que estava no hospital do 5 Conjunto. E daí tinha dado convulsão e o começo de cardiorrespiratória. Eu falei assim para ela, eu vou pedir oração na igreja. Aí, quando foi sábado, ela ligou de novo para mim, e eu perguntei, né, como que ele estava, porque ele tinha sido transferido do hospital do 5 Conjunto para o hospital infantil. E daí ela pegou e falou que ele já estava bem. Aí hoje eu fui lá na casa deles, ele está de alta, tinha pedido para a igreja orar, né, interceder, e o pastor levantou um clamor aqui, e ele já está de alta. Daí eu perguntei para a mãe dele o que ele tinha. Ela falou que era por causa do problema de sangue que ele tem do pai, da mãe. Aí eles fizeram outros exames, né? E não deu nada. E para a honra e glória do Senhor, ele está aqui. Já está de alta, já está em casa. E também outro testemunho é que o pastor Deus tinha usado ele para falar sobre uma dor, algo que tinha no ombro. E sempre quando eu sentia dor no meu ombro, esse ombro se deslocava. E depois que ele orou, Deus usando ele, nunca mais senti essa dor. Então as palmas são para o Senhor e a glória para ele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, não há dinheiro no mundo que pague isso. Há uma criança ser curada, há dinheiro que pague? Não paga, não tem dinheiro que pague. Então, por isso nós temos que orar com certeza, com fé no nosso Deus. Vamos nesta noite tirar as ofertas e o dízimo. Eu convido aqui a nossa irmã Raimunda hoje, para tirar para nós a oferta e o dízimo. E os irmãos me ajudam a cantar o hino da harpa cristã 469, ao estrungir a trombeta, 469.
Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus já vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave e ser pra mim ouvir. Oh, meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Abrimos as nossas Bíblias no Apocalipse capítulo 2 e o verso de número 12 a seguir. Traz-nos o título, a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Nós não ensaiamos, então por isso que dá alguns erros, né? Então eu consigo cantar, mas quando vem a música eu não ensaiei, mas glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, verso de número 12 a seguir, que nos traz o título, a terceira carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço.
Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele a que recebe. Amém? Poder assentar nesta noite, no nome de Jesus, adorando ao nosso Deus. Queridos irmãos, o nosso irmão Paulo, no capítulo 1 de Apocalipse, nos diz o relato que ele foi arrebatado aos céus. E quando o Senhor falava com ele, mostrou-lhe aqui algumas coisas, umas revelações, e agora ele estava trazendo a introdução à igreja de Pérgamo, uma igreja, uma cidade que foi criada há 1150 anos antes do nascimento de Cristo. E Pérgamo, ela estava situada em uma montanha de aproximadamente 300 metros de altitude, que era um lugar de segurança, um lugar aonde eles olharam e disseram: olha, esta montanha é um lugar de segurança, esta montanha é um lugar aonde podemos construir uma cidade. E então ali foi construída a cidade, aleluia, de Pérgamo. E quando esta cidade foi construída, Paulo agora pregando, aproximadamente aí mais de 1000 anos depois, diz a Bíblia que agora Paulo prega a esta cidade e leva o evangelho na Ásia Menor. E essa cidade estava ali naquela região, e Deus diz por intermédio de Paulo: pregue a palavra. E Paulo então anunciou o evangelho também a esta cidade. E diz a Bíblia que muitas pessoas se converteram ao Senhor neste local, nesta cidade, nesta ocasião. E diz-nos a história que Pérgamo tinha na época uma biblioteca imensa, e ela era na época a segunda maior biblioteca que existia, aleluia, naquele reinado, em todos os reinados, porque a primeira estava no Egito e a segunda estava em Pérgamo. Então Pérgamo, ele começou então a ficar, dizendo assim: olha, nós temos uma grande gama de livros, nós temos uma imensa biblioteca. E eles então começaram a olhar para aquilo que eles tinham, porque haviam construído. Aí é um pouco de história que estou trazendo aqui. E aí o que aconteceu? Eles faziam livros com papiros. Alguém lembra o que é papiro? Alguém sabe de onde vem um papiro? Alguém conhece como é realizado e confeccionado um papiro? Pois bem, o papiro só vem de um lugar, só vem, aleluia, do rio Nilo, aonde há uma plantação que dá uns pendões de aproximadamente 40, 50 centímetros. Eles recortavam esse pendão, descascavam ele, tirava dentro dele, ficava uma película, e eles então agora colocavam um após o outro, depois da mesma posição, colocava em cima de uma pedra reta, retíssima, colocava em duas etapas, uma e descendo, ponhava-se uma outra pedra em cima, e ali ficava por dias apertando, moendo, aleluia, tirava-se a água, acabava-se a água, e quando eles retiravam de um determinado tempo, eles tiravam uma folha, e era chamada a folha de papiro. Então nisto, eles escreviam os seus documentos, escreviam os seus livros. Então diz a Bíblia agora, que quando eles estavam ali, escrevendo isso, diz a Bíblia, que o Egito agora parou de fornecer para a cidade de Pérgamo todos aqueles papiros, e agora eles se viram em uma necessidade. Como é que eles continuariam a escrever livros? Como é que eles continuariam a dotar-se coisas, aleluia, que eles tinham na época? Então eles agora olharam e disseram: olha, o papiro não se vê mais, mas nós podemos fazer alguma coisa. E foi aonde agora eles começaram a pegar peles de animais, começaram a curti-la, e começaram a fazer uma pele de animal
que desce para guardar a escrita, e havia-se uma preservação maior. E quando começaram a conseguir o tal, diz a história que agora eles colocaram o nome naquele documento como Pérgamo. Então, quando se falamos de pergaminho, lembramos da cidade de Pérgamo. Então, quando nos diz a Bíblia, aleluia, que esta cidade estava ao trono de Satanás, quando nós olhamos para a história, nesta cidade, aleluia, houve um reinado de 1150 anos antes de Cristo, e reinou-se até o ano 133 antes de Cristo, quando ali os romanos vieram para guerrear. Então o rei que havia na época entregou a cidade a eles, e lá adorava-se um Deus chamado-se Zeus, e esse Deus era muito adorado, e todos adoravam a esse Deus chamado Zeus. Então diz a Bíblia que ali era um antro de demônios, e esses homens que ali estavam, eles vieram da onde? Da Babilônia, porque quando os gregos eles entraram, dominaram, destruíram, então aqueles sacerdotes escaparam e foram cada um para o lugar, e agora chegaram na cidade de Pérgamo. Então trouxeram, aleluia, tudo aquele aparato que eles tinham, e então agora foi aonde começou a adoração a um Deus chamado Zeus. Então adoravam a este Deus, fizeram um trono, palácio, fizeram grandes coisas, monumentos a ele. Então ali havia o centro da adoração. Então Paulo pregou aquela cidade contaminada. Paulo, ele anunciou o evangelho ali. E você sabe, meu amado irmão, que anunciar o evangelho a um povo, um coração que não conhece, é só milagre de Deus, é só Deus para agir. E Deus usou a Paulo, e ali o evangelho foi pregado de tal maneira que o nome do Senhor foi glorificado, e os homens de Pérgamo começaram então agora a dobrar-se diante de Deus, a servir a um Deus glorioso e maravilhoso. Mas passado o seu tempo, João agora ele é arrebatado aos céus, e Deus olha para ele e disse: João, olha o que ele disse: eu sei as tuas obras. Diga ao pastor da igreja de Pérgamos: assim diz aquele que tem a espada de dois fios. Quer dizer, aquele que tem a palavra, aquele que vai julgar, aquele, aleluia, que vai naquele dia julgar o um e também o outro. Então diz, aquele que é fiel juiz, julgador das obras, e ele manda dizer: eu sei as tuas obras. Irmãos, aqui há um ponderamento, a qual nós lemos e muitas vezes nós dizemos: passa-se por cima. Mas o Senhor diz para mim e para você aqui nesta noite, como disse também a Pérgamo: eu conheço as tuas obras. Quer dizer, eu conheço o teu pensamento, eu conheço o desígnio do teu pensamento, eu sei o que está dentro de você, eu vou julgar segundo está no pensamento. Ele diz: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é o trono de Satanás, e que retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Quando eu olho para isso, eu olho para um homem e para uma igreja que estava lutando não somente com a fé, mas estava lutando, aleluia, com uma situação difícil. Por quê? Porque o trono de Satanás ali estava, e era o centro da adoração. Você já parou para imaginar isso? Conversando com o nosso irmão Douglas ontem, contou uma coisa lá onde ele trabalhava. Diz que ele tinha medo, né, Douglas? Acendeu uma luz lá, e aonde ele acendeu a luz estava preto ainda, uma mancha preta. Ô irmãos, quero dizer para você o seguinte: o Senhor conhece e sabe aonde você habita. Ele conhece a minha e a sua vida. Olha o que ele diz aos habitantes de Pérgamo, ao pastor da igreja: olha, eu sei que você habita aonde está o trono de Satanás, mas não negastes a minha fé, não me negastes. Irmão, aqui está um alerta para mim e para você. Embora as situações podem ser adversas, os problemas podem ser adversos, mas uma ordem de Deus é: não negue a sua fé. Negar a fé quer dizer
Não deixe a Cristo por nada. Não abandone a fé no Senhor. Creia que Ele vai mudar a história. E se Ele não mudar, Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. Então Ele disse a eles: olha, eu sei o lugar que você está. O lugar aí não é fácil. A situação é difícil aí. Mas eu tenho algo para você. Você não negou a minha fé. Você não me abandonou. Você não me deixou embora. Os problemas se agravem. Você não me negou. E olha o que diz mais ainda. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual for morto entre vós, onde Satanás habita. O que ele está dizendo aqui? Que houve uma testemunha chamada o nome do homem, chamado Antipas. E ele morreu ali naquela região, pregando o nome do Senhor. E olha, irmãos, interessante, que eu fui ler um pouco da história como Antipas morreu. Eu acho que ninguém queria morrer como ele. Ninguém. Colocaram o homem, pegaram o novilho, abriram o novilho, colocaram ele dentro do novilho, amarraram ele dentro do novilho, colocaram ele dentro de um tambor, tascaram fogo no tambor, e ele foi assado vivo. Você já imaginou? Que situação? Por que colocaram ele dentro do boi? Para prolongar a sua morte, para que ele negasse a Cristo. Mas ele não negou. E aí o Senhor lembra, olha o que o Senhor diz: olha, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que aquele que sofre por amor dele, ele nunca vai esquecer. Ele vai um dia falar do nome deste alguém. Ele um dia vai proferir o nome deste alguém. Olha o bem que ele diz: nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Mas aí ele dá uma replicada e diz: mas umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, ela era em duas áreas, que ele ensinou a Balaque a destruir o povo de Deus. Ele fez tantas coisas, Balaão fez tantas coisas e nada conseguiu chegar ao povo de Deus. Mas ele disse: olha, existem duas coisas infalíveis em que eles vão cair. Existem dois pontos específicos que eles vão ruir por si próprios. Balaque perguntou: qual é? Primeiro, põe as moças para ir lá se prostituírem com eles, porque o Deus dele não aceita a prostituição. Então as mulheres entraram e começam então agora a prostituição. As mulheres agora fizeram a cabeça deles, e eles agora começaram também a adorar outros deuses. Duas coisas que Balaão falou para Balaque, e Balaque assim o fez. E diz a Bíblia que morreu alguns judeus por essa coisa. Hoje o Senhor diz para nós: quantas pessoas podem colocar alguma coisa diante dos olhos como uma imagem de adoração? Podemos ter adorações em inúmeras coisas. Não somente adorar uma imagem, não somente adorar alguma coisa, não. Mas podemos colocar um filho, um esposo, uma esposa. Aquilo que vem em primeiro lugar é a nossa fonte de adoração. Mas nós temos que adorar em primeiro lugar a quem? A Jesus. E aqui está dizendo: minha fiel testemunha, qual for morto entre vós, mas tem algumas coisas contra você, irmão. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu vasculhei o seu coração, eu vi a sua vida e tenho alguma coisa contra você. Irmãos, aqui está um segredo e um mistério. A Bíblia diz em Daniel 2:22, Deus revela o seu profundo, o escondido. Deus revela, Deus traz a luz. E olha o que ele está dizendo aqui: mas tenho poucas coisas
contra ti. Ele está dizendo: olha, eu sei que você ainda andou errando. E aí ele confessa o que ele fez. E aí, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Quer dizer, não houve a repreensão, não houve ali o que? Dizer: olha, não é assim que nos ensinou, mas estamos errados, voltamos para o Senhor. Aí diz mais ainda, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Se eu e você formos em algum lugar e estão servindo um alimento, você não sabe quem é que fez, o que aquele alimento está ali, se ele foi oferecido ou não, se você não sabe, e você comer, não vai fazer nada contra você. Você não sabe, e você orou por aquilo. Mas se alguém lhe disser: olha, isto aqui é sacrificado, qual é a nossa reação? Então eu não como, porque isso aí não vem de Deus. E diz a Bíblia que Balaão então agora diz: olha, vai lá, leva sacrifícios para que eles comam, e se eles comerem, eles praticarem, eles pecarão contra Deus. Se nós falarmos em comer, comer é o que entra, não é? Não é isso? Comer é quando eu venho, me alimento, entro e encho a minha barriga. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós comemos. Jesus disse que Ele é o pão que desceu dos céus. E o pão é um alimento que entra pela boca. E aqui o Senhor diz assim: olha, não comem da idolatria e se prostituem. Assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Eu fui pesquisar, não posso dizer 100%, mas a Bíblia nos dá uma referência de um Nicolau, chamado Prosélito de Antioquia, a qual foi um dos 7 diáconos chamado para a igreja de Jerusalém. Atos capítulo 6 e verso 4 ou 5, por ali me foge a memória. Um dos chamados. E ele diz assim: olha, eu sei que aí no meio de vocês tem uns que também seguem a doutrina. Doutrina, para entender, doutrina é dizer: eu sigo aquilo que alguém está me ensinando, doutrina. E ele diz: segue a doutrina dos nicolaítas. Irmãos, sabe qual é a doutrina dos nicolaítas? Pois bem, os nicolaítas, eles tinham um prazer como Jezabel, o culto à carnalidade, o culto à carne, o culto ao sexo. Vamos ali declarar para você entender melhor. Então o que eles faziam neste culto? As mulheres casadas deixavam suas famílias e seus maridos e iam para o templo. Chegando-se lá, elas deitavam com qualquer um que estava e nada acontecia, e aquilo era normal. Deus abomina. Hoje nós vemos tantas coisas, tantas barbáries. Você já percebeu que quando uma pessoa acaba de largar de Cristo, a primeira coisa que ele faz uma tatuagem no corpo? Não contra aqueles que já fizeram sem Cristo, mas aqueles que estão em Cristo, vai para o mundo, a primeira coisa que ele faz uma tatuagem no corpo. Mas o nosso livro de Êxodo diz assim: para nós não fazer marca alguma em nossa pele. E algo muito mais importante, tem irmãos que ficam nervosos, se batem, né? Sabia que isso é pecado? Sabia? Irmão, um dia eu fiquei bravo, que a gente fica, né? E aquele dia eu fiquei bravo, assim. Eu comecei, quando eu fazia, eu vou me bater. Quando eu pensei, aí o Senhor falou assim: não golpeeis a vossa carne. Eu disse: epa, eu era crente novo. Falei: epa, como é que é o negócio aí? Não golpeeis. Eu então não bato mais em mim mais. Porque quando a gente fica nervoso, né, sem conhecimento, a gente se espanca, porque a vontade é bater em alguma coisa, mas não pode se bater a gente mesmo. E olha o que diz aqui:
aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Você imaginou, irmão? Hoje existe isso? Existe. Não vou dizer o nome de algo que praticam as escuridades aí, entre famílias. Mas tem um nome que é se dado hoje, que é mudado para o nome hoje, o nome está aí no mundo, eu não vou dizer. Quem é inteligente já entendeu o que eu disse. Que pratica esse ato de pecado, que pratica essa atitude. Aí eu paro e começo a pensar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz o quê? Sede santo porque eu sou. E o 16 diz o quê? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santidade, sabe o que é santidade? Chamado santo quer dizer separado, exclusivo. Por isso o nosso irmão Paulo diz assim: olha, Deus escolheu para si um povo especial, zeloso e de boas obras. É separado, separado das coisas erradas, separado da imundícia desse mundo. Irmãos, infelizmente o mundo que estamos vivendo hoje está difícil, não está? Meu Deus, misericórdia. Mas você lendo a Bíblia, um dos cavaleiros do Apocalipse saiu para tirar a paz da terra, que se matasse um ao outro. Mateus 24, 12 nos diz: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos. E o que é que estamos vendo nos dias de hoje? Está aí. Aí eu paro e penso. Alguém diz: eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Eu também era assim, nasci assim, vivi assim. Cristo entrou, larguei aquilo e vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Porque Ele disse: já não vivo mais eu, mas se Cristo vive em nós, a nossa vida é diferente. Nós somos diferentes. Jesus quer um povo diferente. E aqui Ele está dizendo ao anjo da igreja de Pérgamo, dizendo: olha, vocês lembram da minha testemunha que foi fiel até a morte? Mas tem alguns aí que estão pecando. Tem algum que segue a doutrina, a de Balaão. E a doutrina de Balaão, uma delas também, sabe qual que era? A ganância pelo dinheiro. Irmão, amar o dinheiro é pecado, mas correr atrás dele não é não. Você precisa dele, todo mundo precisa dele. Mas amar o dinheiro, pôr o dinheiro em primeiro lugar e Jesus em segundo plano, aí é pecado. Lembra que Jesus disse: a quem vai servir, a Deus ou a Mamon? Mamon é o quê? O Deus da riqueza. Aqui Ele está dizendo, trazendo um alerta, dizendo: olha, não siga a doutrina de Balaão, nem dos nicolaítas, o que estão fazendo nesses dias. Diz mais ainda: assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-te. Irmãos, o pecado está aí. Quem quiser cometê-lo, todo mundo tem um livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer: eu faço o que eu quiser, quem manda em mim sou eu, e acabou. Mas aqui Ele está dizendo: arrependa-te. Se nós estamos praticando alguma coisa que não agrada ao Senhor, volte para Deus, volte para o amor de Deus, volte para os braços do Senhor. Olha o que Ele diz ainda: arrependa-te, pois. Quando não? Em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, com a palavra da justiça. Irmãos, nós temos que ser fiéis a Deus, sincero a Deus. Não adianta eu servir a Deus por pedaço. Jesus disse: quem quiser vir após mim, o que Ele disse? Negue-se a. Ele não está mandando eu mandar você negar você, não.
mas eu tenho que me negar a mim mesmo. E o que é negar-se? O que é negar-se a si mesmo? Tudo aquilo que eu praticava de errado, não pratico mais. Tudo aquilo que eu fazia de errado, não faço mais. Negar é, eu tenho desejo de tomar um trago da cachaça, mas ela é pecado, então eu não bebo. Eu tenho desejo de bater em alguém. Tem. Quem nasceu de novo não pode bater, porque nem desejo pode ter. Pastor, eu tenho cada desejo que passa pela minha cabeça, repreenda pelo sangue do Cordeiro. Nós somos salvos. E um salvo é limpo. Mas limpo pelo quê? Pela palavra do Senhor. Olha o que ele diz: arrependa-te, pois. Quando não? Quer dizer, logo eu virei. Olha, logo eu virei sobre ti e contra aqueles que praticam, e batalharei com a espada da minha boca. Quer dizer, com a palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar eu e você no último dia. João capítulo 1, verso 1 diz que o verbo, Deus era verbo, e o verbo se fez carne e habitou dentre os homens. E quem é o verbo? O verbo é a palavra. Jesus habitou entre os homens. E se ele habita em nós, nós temos que mudar os nossos hábitos. Servir a Deus, irmão, verdadeiramente. Sabe o que é servir a Deus verdadeiramente? Ô irmão, dentro de eu e você temos a velha criatura, não temos? Se que não temos é mentira, porque não temos. Todo mundo tem a velha criatura, mas todo dia nós temos que matar ela, não é? Crucificar ela. Não é assim? Não dá uns desejos malucos nós de vez em quando? Dá, irmão. Claro que dá. Mas aí é a hora de nós crucificar, Senhor. Não é eu que vivo mais, é o Senhor que vive em mim. Então eu não posso praticar isso. Lá o Senhor está dizendo: olha, vocês morreram para o mundo e nasceram para Cristo. Então aquilo que vocês praticaram, não pratique mais. Mas sempre tem alguém que tenta nos levar para o lado errado. Não vou nem questionar aqui. Quantas pessoas já te chamou para fazer coisa errada? Quantas pessoas te induziu para fazer coisa errada? Mesmo sendo crente. Quantas pessoas já não fez alguma coisa induzindo eu e você para assim pecarmos contra Deus? Mas nós temos que ser sãos na fé. O que é sãos da fé? Saber que nós temos um Deus que está olhando para mim e para você, dizendo: olha, eu vou te julgar naquele dia, viu? Eu vou te ver naquele dia. Irmãos, interessante quando falamos de julgamento. Tudo aquilo que nós praticamos no oculto, Deus vai trazer a luz naquele dia. Não tem como escapar, irmão. Não tem, irmão. O crente é crente ou não é crente, irmão. Porque naquele dia, infelizmente, muitos de nós, espero que não, podem receber: não te conheço, não sei nem quem é você. Aí o Senhor vai dizer: mas nós vamos dizer, por que o Senhor não me conhece? Porque praticou o pecado. Toda iniquidade é pecado, e todo pecado separa de Deus. Irmão, é fácil servir a Deus, irmãos. Servir a Cristo é tão simples como eu estou falando neste momento. É como você vai sair daqui, muitos já jantaram, mas muitos ainda não, como eu. Vai chegar lá em casa, vai colocar um prato, vai comer arroz e feijão, como todo dia. Servir a Cristo é simples. Afasta-se do mal, abandona as coisas erradas, sirva a Cristo. E aqui Jesus está dizendo para ele: olha, arrependa-te. Quando diz arrependa, quer dizer, eu e você temos que tomar a iniciativa de arrepender. Alguém diz: pastor, mas Deus não perdoa pecado. Esquece de ler a Bíblia. A primeira epístola de João, capítulo 1 e verso 9 diz: se nós tivermos pecado e confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o teu sangue nos purifica de todos os nossos pecados.
nos purifica, irmão. Eu e você não estamos isentos de pecar. Nós não somos santos, irmãos. Nós não temos uma áurea aqui em cima, não. Nós erramos, mas temos um advogado, o Pai, Jesus, que está ali ouvindo a nossa oração, dizendo: Pai, perdoa porque erraram, irmão. Peça perdão, reconcilia com Deus. O mundo jaz no maligno. Se nós olharmos aí, tem uma doença que não nem quem falou para mim. Você que está comentando comigo uma doença, que inventaram uma doença e lançaram na mídia. E aí quando ia lá o médico, os sintomas são tais. Chegaram ao médico, é essa doença, toma esse remédio, tarja preta. A pessoa bebe aquele remédio, vai piorando. O remédio sempre é assim, ele sara aqui, piora lá. Tenta sarar um, ou tenta amenizar aqui, mas destrói um monte lá. Mas o nosso Cristo, Ele muda a nossa história, irmão. E se Jesus não nos curar de algum problema, nós não devemos ficar decepcionados com Ele, não. Sabe por quê? Lembra de Paulo? Lembra de Timóteo? O que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, beba um pouquinho de vinho. Aí muitos camaradas enchem a cara, mas não é para beber vinho. Vinho é o suco de uva verdadeiro. Qual é o suco de uva verdadeiro? Se você pegar, amassá-lo, escorreu até 3 horas, até 72 horas, ele é o suco de uva. A partir de 72 horas, passando-se à frente, ele começa então agora a se compor, porque o próprio vinho tem alguns componentes que ele começa a se tornar embriagador. Tome um pouquinho de vinho, suco de uva puro, por causa das suas frequentes enfermidades. Paulo não era amigo de Timóteo? Paulo não orou para Timóteo? Com certeza. Lembra de Hermineu? Também doente. Ó, eu larguei o Hermineu, o Trofimo doente, lá em Troade. Doente. Largou, quer dizer, ele orou, não foi curado. E Deus usava Paulo tão poderosamente que até os lenços e aventais que tocavam nele, ia nas pessoas, as pessoas eram curadas. Eu te pergunto, e aí? Diz a Bíblia: quem tem ouvidos, ouça. Então, se eu tenho, estou ouvindo. E qual é a minha obrigação? Ouvir, temer a Deus. E quando eu temo a Deus, quer dizer, temor a Deus, eu respeito a palavra do Senhor. E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, quer dizer, Paulo disse, 2 Timóteo 4:7, eu combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele está dizendo ao que vencer, quer dizer, aquele que vai lutar, vai pelejar, vai sofrer, mas ele, ao que vencer, está dizendo uma pergunta, e ela deixa a minha vaga, porque muitos não vão conseguir. Mas quer dizer para você, irmão, quer vencer? Afirma os pés em Cristo, afirma os pés da palavra de Cristo, porque é ela que vai nos conduzir às mansões celestiais. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca. Duas coisas diferentes. Quando o povo de Israel estava no deserto, e quando eles saíram por volta de 90 dias no deserto, disseram que não tinham que comer. Moisés intercedeu a Deus. Deus disse: Moisés, eu vou mandar todo dia maná a esse povo para comer. Aqui ele está dizendo: darei ao de comer do maná escondido. Oh, irmão, é algo que eu e você ainda não provamos, que ele vai nos dar a boa palavra da vida. E uma pedra branca, que tem uma história da pedra branca. Os judeus, os romanos, eles tinham as suas arenas. E um lutador, um soldado lutava, aquele que, não é soldado que fala, aquele que vai lá luta, como é que é o nome da arena? Um gladiador lutava. E quando ele ganhava 15 lutas, ele recebia na mão o quê? Uma pedra. E nesta pedra, a cor dela era pedra de cor branca.
e ali estava escrito alguns dizeres. Ele pegava aquela pedra, e a partir de então ele era livre. Ninguém mais poderia prendê-lo, porque os gladiadores nada mais eram do que homens presos em batalhas, e ia ali para batalhar para quê? Para que a plateia olhasse aquela guerra e eles ovacionassem aquela guerra. Uma pedra branca. Também a história da pedra branca, que quando um juiz ia julgar uma causa, ele dava para a pessoa de duas uma, ou a pedra branca ou a pedra preta. A pedra branca garantia de que ele foi vitorioso. A pedra preta havia se revogado tudo e ia perder tudo. Quer dizer, pedra branca vida, pedra preta morta. Mas em Cristo não tem preta, mas em Cristo tem pedra branca, que nos traz. E olha que coisa linda que ele diz: e na pedra branca vai haver alguma coisa diferente. Como os romanos tinham, escrevia a alforria daquele soldado, ele diz aqui, na pedra branca, um novo nome escrito. E sabe quem é esse nome? A qual ninguém conhece, senão aquele que receber. Irmãos, o mundo é belo. Tudo que nós vemos é maravilhoso. Mas muito mais maravilhoso ainda é partirmos na glória com Cristo. Não tem coisa melhor, não. Não tem coisa melhor neste mundo a não ser servir a Deus. Sirva a Deus verdadeiramente. Adore a Deus. Todos nós temos fraquezas, mas nós devemos reconhecer as nossas fraquezas e olhar e dizer: Senhor, me perdoa, tem misericórdia, me ajude a vencer, porque Senhor, eu quero chegar lá, meu objetivo é chegar lá, Senhor. Ore a Deus, vamos lutar, irmão, vamos pelejar por nossa salvação, vamos nos colocar. Esta igreja de Pérgamo, não é só foi para Pérgamo há 2000 anos atrás, não, é para nós também hoje, porque a igreja é contemporânea, ela continua. E aqui nós temos 7 tipos diferentes de igreja dentro da igreja do Senhor, e esta aqui é uma delas. Então, vamos servir a Deus, vamos ser servos de Deus, vamos realmente servi-lo com um coração sincero. Aí quando eu digo que servir a Deus não é difícil, irmão, realmente não é, porque quem ama a Deus sujeita-se a Deus. Quem ama a Deus abandona o pecado, abandona as coisas pecaminosas desse mundo e põe um coração para servir ao Senhor. Então sirva a Deus. É um alerta que eu trago para mim e para você hoje. Vamos servir a Deus, vamos servir a Ele. A minha vida e a sua vida, quem pode resgatá-la é só um: Jesus. Então, faça o seu melhor, do seu melhor, do seu melhor, para estar diante do Senhor. Vamos servi-lo. Amém? Não vou mais continuar porque a hora não me permite. Mas hoje nós estamos vendo coisas que alguns anos atrás nós não víamos. Pare e pense. Até o ano de 1999, nas últimas horas de 99, a vida não era tão perigosa. Do ano 2000 para cá o negócio piorou, irmão. Se vocês que olham para o tempo, para as estações, para os problemas, não sei se vocês analisaram, eu analisei muito isso, vi muito. Até o ano de 2009, 99, tudo era mais tranquilo. Havia problemas sim, mas era mais a menos. Mas do ano 2000 para cá, irmão, a tendência é cada dia mais piorar. Nesses 14 anos que já estamos vivendo o ano 2000, não pensa aí você que as coisas vão mudar. Engano, vai piorar. Por quê? Porque o Senhor quer curar a ligadura do seu povo.
Ah, pastor, já falei na sexta, está quente, sol está quente, tá, vai piorar. Vai piorar. Sirva a Deus, irmão. Jesus mesmo disse que nós temos que olhar para as estações do tempo. O que está acontecendo nos céus, na terra e embaixo dela. Está percebido? Sirva a Deus, porque isso é que vai nos dar uma garantia de chegarmos lá. A garantia que Jesus tem: obedeça a palavra de Cristo, sirva a Cristo, seja fiel a Cristo. Aí a garantia da minha e tua salvação. Quando eu sirvo a Cristo, eu abandono tudo aquilo que eu pratico, porque Cristo me deixa envergonhado. Eu me envergonho do pecado. Por quê? Porque o Espírito diz: ó, você pecou, você mentiu, você errou, você fez aquilo. Então vamos servir a Deus. Amém? Colocamos-nos em pé neste momento. Eu quero convidar alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer reconciliar-se com Jesus nesta noite. Tem alguém que nesta noite quer entregar a sua vida para o Senhor? Se tem, estenda a sua mão, queremos orar por você hoje, que está querendo reconciliar-se com o Senhor, ou aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Tem alguém? Se não tem, vamos orar em agradecimento ao nosso Deus, por uma exortação de amor, para que nós podemos vivenciar a verdadeira doutrina, que é a palavra de Cristo. Querido Deus, amado e eterno e glorioso Pai, entreguei em Teu nome a Sua palavra. Peço que os nossos corações sejam corações receptivos, que ao ouvirmos esta palavra, recebemos-a com uma exortação de alerta para nossas vidas, e que nós possamos, ó meu Deus, olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, porque só Ti há a esperança de salvação, só em Ti há a esperança de vida eterna. Porque se nós quisermos, ó Pai amado, mudar, nós temos que nos negar a nós mesmos, negar os nossos prazeres, os nossos desejos pecaminosos, aquilo que cometemos, ó meu Pai amado, no escuro, no escondido, ó meu Pai, no secreto. Ó Deus, mas o Senhor está vendo. Meu Deus, venha nos fazer entender que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus compassivo e longânimo, tardio em irar-se, grande em beneficência, mas que julga até a 10ª geração. Ó Pai Santo, venha nos guardar e nos proteger. Ajuda-nos, ó meu Deus, a andarmos no dia, meu Pai, porque o Senhor é dia, enquanto não vem a noite, porque a noite virá em que ninguém possa andar. Meu Deus, partilhamos nesta noite de um texto sagrado. Pedimos a Ti, ó Deus, que esse texto venha estar ao nosso coração, para que nós entendamos, compreendamos, ó meu Deus, e viemos praticar e não pecar contra a grandeza, nem contra a Tua santidade. Senhor, nos conduz em paz, em segurança, dai-nos um final de semana, uma semana abençoada, ó Deus, uma semana, meu Deus amado, de realizações, ó Pai amado, de livramentos. Pai justo e santo, leva a sua igreja, meu Pai, preciosa, debaixo das Tuas mãos, conduza-os, ó Pai, em paz, em segurança. Se oramos e pedimos no nome de Jesus, que o grandioso amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo reine e repouse no meu, no seu, no nosso coração. E a igreja de Jesus diz: cumprimente o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Jesus te leve em paz e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.